No Economia e Negócios de hoje falamos do Orçamento do Estado para 2015. Em estúdio recebemos Adelson Rafael e Eduardo Sengo. Não perca também alguns conselhos do nosso comentador. Invista o seu tempo conosco. O Orçamento do Estado é um instrumento de extrema importância para aquilo que é o funcionamento das instituições do Estado no país. Para o presente ano, a proposta submetida pelo Governo à Assembleia da República prevê cortes naquele que é o bolo, ou melhor, a fatia alocada ao setor da agricultura, sendo que para os setores da educação e também saúde há um incremento sob o ponto de vista de fundos a alocar para este setor. É justamente estas dinâmicas do Orçamento do Estado, ou melhor, da proposta do Orçamento do Estado para 2015, que vamos procurar perceber no Economia e Negócios de hoje. Para discutir este tema, tenho em estúdios Adelson Rafael, ele que é analista, e também Eduardo Sengo, ele que é economista. É com estas duas figuras que estaremos nos próximos minutos a analisar as dinâmicas do orçamento para 2015. Antes de avançarmos para o debate, vamos conferir uma peça de reportagens a propósito deste mesmo assunto. Este mês, ficam definidas as políticas governativas a curto e médio prazo para Moçambique após a apresentação e votação do Plano Quinquenal e do Orçamento Geral do Estado. Estes são os primeiros documentos de projeção macroeconômica do governo de Filipe Nyusi. O Plano Econômico e Social 2015-2019 já foi aprovado pela maioria parlamentar e já foram vinculadas à imprensa informações quanto ao Orçamento Geral do Estado para este ano. Ainda em discussão, segundo avançou o jornal O País, o Orçamento do Estado prevê uma despesa de 6.315 milhões de dólares, ou seja, 31% do produto interno bruto. Comparativamente ao ano passado, registra-se um aumento de 5,5% da despesa total, embora com menor peso previsto no PIB. O cálculo implica recursos internos de 4.738 milhões de dólares, divididos entre receitas e créditos. A nível de financiamento externo, prevê-se uma redução nas doações e aumento nos empréstimos, o que representa um alargamento de 1,7 pontos percentuais da dependência externa. No total, e segundo os dados conhecidos ao momento, o déficit orçamental previsto abarca 11,1% do PIB nacional. Os setores da educação, saúde, infraestruturas e desenvolvimento rural vêm também as verbas reforçadas. Já aprovado em Parlamento, o programa quinquenal reforça as políticas seguidas nos anos transatos. Para o período 2015-2019, o governo prevê a continuidade das taxas anuais do crescimento econômico entre os 7% e 8% e uma inflação abaixo dos 10%. A indústria transformadora vê o seu peso no PIB duplicar, assim como se avança um aumento nas receitas do Estado para os 32%. Entre as prioridades governativas, o Plano Econômico e Social aponta para o combate à desnutrição aguda na primeira infância e para o aumento dos profissionais de saúde per capita. Questões de saúde pública, como o controle de epidemias, também são apontadas, através da melhoria da qualidade da água e das condições sanitárias em territórios rurais e urbanos. Pois bem, acabamos de conferir esta peça de reportagem que dá-nos um panorama, melhor dizendo, daquilo que é a proposta do Orçamento do Estado para o ano de 2015. Começo então a interagir com os meus convidados, mas antes de mais agradecer pela vossa presença em estúdios e saudar-vos. Começo consigo mesmo, Adelson Rafael. Qual é o olhar que lança sobre este documento que já foi submetido à Assembleia da República, tendo em conta aquelas que são as previsões que constam no Orçamento do Estado? Boa noite, Elvio. Boa noite, Sengo. Saudações e eleições extensivas a todos e todas os telespectadores. A primeira leitura que eu faço, julgo que é um orçamento ambicioso que reflete o cenário atual, muito por conta do contexto socioeconômico que o país atravessa. Julgo que ele tem que ser fundamentado em uma ambição para transformar as nossas intenções e nossos desejos em bem-estar da população.
Pois bem, coloco-lhe a mesma questão, Eduardo Sengo. Qual é a sua visão sobre a proposta do Orçamento de Estado para o ano de 2015? Bom, muito obrigado, boa noite e cumprimento o meu colega de painel, Adelson Rafael. Boa noite a todos os telespectadores. Portanto, sobre aquilo que é a proposta do orçamento, acho que é uma proposta um pouco, que sai um pouco da linha daquilo que eram as propostas anteriores, particularmente quando comparamos com aquilo que foi durante o ano passado. É uma proposta que mostra que nós, Moçambique, está a ter aquela que era a dependência externa, está, de certa forma, a aumentar, contrariando aquilo que vínhamos registrando nos outros anos. É uma proposta que mostra que aquilo que são os encargos da dívida, devido a essa dependência externa, que também a sua composição continua a alterar, ou seja, os donativos perdem espaço relativamente aos créditos, tanto, e isso tem implicações nos encargos da dívida. Portanto, é uma proposta que mantém o crescimento dos encargos da dívida, que já vínhamos registrando. E é uma proposta também que traz alguma novidade. Novidade em que sentido? Traz alguma novidade em termos daquilo que é o IVA. Portanto, nesta proposta de orçamento, prevê-se que o IVA cobrado tanto aos agentes econômicos, às empresas, seja no formato líquido. Ou seja, nós vínhamos tendo aquele problema de debate sobre o reembolso do IVA, em que a empresa, uma vez cobrado o IVA, entregava todo o valor ao Estado. O Estado fazia o cálculo, saber quanto é que de facto devia ter entregue e quanto e a partir daí quanto é que deve à empresa. Então depois tinha que reembolsar. Agora o cálculo é feito na base, portanto, quanto de facto tem que entregar ao Estado. Não tem que haver um reembolso. Portanto, é o líquido apenas. Então introduz esse conceito, sai do IVA bruto para o IVA líquido. Não vou entrar nos aspectos específicos sobre este assunto, mas é uma proposta também que mostra que o déficit orçamental continua a crescer relativamente àquilo que era ano passado. Vamos aprofundar este capítulo do déficit orçamental e também da saída de alguns parceiros, vamos assim dizer, de alguns doadores, se podemos chamá-los, o apoio externo ao Orçamento de Estado tende, vamos assim dizer, a reduzir. Antes de entrarmos neste capítulo, Adelson Rafael, gostaria de ter de si o seu olhar sobre as prioridades do orçamento. Estamos num contexto em que o apoio, pelo menos para o setor da agricultura, reduz, mas vemos o apoio a setores como a educação e saúde a aumentar. Que leitura faz deste aspecto? Sim, o primeiro ponto de observação aqui é em função da coerência. Se tomarmos em consideração a proposta referente ao programa quinquenal do governo, ele tem 5 prioridades. E das 5 prioridades, a segunda prioridade diz respeito ao desenvolvimento do capital humano. Se formos a reparar aí que o interesse e o foco que é dado, principalmente aqui à educação e o desenvolvimento humano, ele é coerente com as propostas existentes. E aqui, o acréscimo que acontece aqui na alocação orçamental, ele encontra coerência nas prioridades identificadas pelo governo. Aqui uma nota que seria aqui de realce para o debate e a devida atenção é muito por conta do orçamento alocado ao setor da agricultura e desenvolvimento rural. Não podemos esquecer que quando do encontro de Maputo, do qual saiu a declaração de Maputo referente ao valor percentual que é os 10% do orçamento do Estado, ele deve ser canalizado ao setor da agricultura. E acho que aqui há uma falta de commitment por parte do governo para que a gente tenha a devida alocação, porque julgo que o governo assinar, ele fez todas as análises e tendo em consideração a limitação orçamental que o país tem. Não é de todo ele bom que haja falta de assumir de um compromisso de um governo. E o setor também da agricultura, não podemos esquecer que parte significativa da população moçambicana, mais de 70% da população moçambicana, ela vive na zona rural. E a grande atividade que tem absorvido no que diz respeito a trabalhos, quer formais ou informais, a nível da zona rural, ela é a agricultura. Todo e qualquer investimento
do Orçamento do Estado que privilegia a agricultura, ele tem a possibilidade de criar processo de ligações produtivas e terceirização de serviços. Neste caminho que está a seguir, do seu ponto de vista de raciocínio, permita-me acrescentar que há linhas de pensamento que já defenderam que o apoio ao setor da agricultura, ao Ministério da Agricultura, em tanto que tal, em tanto que entidade, não se reflete necessariamente no desenvolvimento do setor. É preciso encontrar outros mecanismos de estímulo, de incentivo ao crescimento do setor agrícola no país. Não seria este o cenário que estaríamos a verificar aqui, em que se reduz talvez o apoio à instituição, em tanto que tal, que lida com a agricultura, mas vão-se encontrar mecanismos alternativos para incentivar, sobretudo, a questões como o agroprocessamento, a mecanização da agricultura, que foi um dos discursos da bandeira do atual Presidente da República, quando ainda era candidato a este mesmo cargo. Como olha para esta situação? Sim, é discutível quando a gente tenta aqui fazer o discernimento ou pôr aqui em termos de divisão do orçamento. Acho que isso seria matéria para um novo debate, mas que a gente não esqueça, quando a gente fala do processo da agricultura, ela tem várias componentes. E, se não assim, a gente teria que encontrar aqui justificação para tentar indexar ao setor da agricultura, no orçamento do Estado, tudo referente aos investimentos que são feitos também a nível de infraestrutura socioeconômica. Porque se a gente for efetuar a utilidade de uma estrada que está em um centro de produção, ela também pode ser indexada. Mas, em termos práticos, julgo que há uma necessidade da gente poder separar o orçamento que ele é alocado basicamente para a aquisição de insumos agrícolas, para que a gente tenha essa possibilidade de poder mensurar todos os ganhos que advêm desse agricultor. Porque dificilmente a gente possa aqui encontrar, se pudermos tentar fazer a sua ligação, a indexação de tudo que é feito em outros setores que são prioritários. Eles têm o privilégio de serem pontos de ligações produtivas. Deu menção, por exemplo, do agroprocessamento, tem o sistema de irrigação, tem a eletrificação rural. Tudo isto ele pode contribuir de maneira significativa para o setor da agricultura. Mas julgo que há uma necessidade da gente poder aqui clarificar e efetuar uma divisão para evitar uma análise de maneira global do setor. Muito bem, gostaria de ter, Sengo, também, de forma resumida, a sua percepção sobre este aspecto que esteve aqui a focar o Adelson Rafael, sobre a componente da agricultura. Eu acho que é uma questão de estar esvaziada em termos de debate. Eu, particularmente, no passado, quando apareceu a Declaração de Maputo, eu recordo, fiz um artigo que falava um pouco sobre isto, que a minha questão central do debate era o financiamento do Ministério do Setor da Agricultura em Moçambique é visto do ponto de vista de quanto é que vai ao Ministério da Agricultura. E o Ministério da Agricultura tem despesa, por exemplo, de funcionamento, que é muito grande, né? Mas qual é o problema de fato da agricultura? Colocarmos dinheiro no Ministério da Agricultura, ele vai poder resolver o problema que a agricultura tem? Eu penso que não. E o meu debate era exatamente esse. E os aspectos que posso levantar agora é que os grandes problemas que tem a agricultura, para além da própria produtividade, é tornar essa agricultura comercial. Como tu tornas a agricultura comercial? É garantir que ela se enquadre no mercado. E que, tanto, a procura que existe no mercado pode induzir a produção. Mas como é que isso se dá? Dá-se quando há ligações. Se o setor agrário não estiver, o setor produtivo não estiver ligado com o setor do consumo, quem estiver lá a produzir não estará incentivado. Por mais que tenha produtividade, a sua produção será para deitar no lixo, entre aspas, como acontece, por exemplo, com o tomate de choque, que é um exemplo famoso, né? As pessoas precisam de tomate, mas vão buscar na África do Sul. Portanto, falamos de estradas, falamos de diques de fezes, falamos de silos, aspectos que não encontramos no Ministério da Agricultura. Encontramos no Ministério das Obras Públicas, encontramos no Ministério da Indústria e Comércio, ambos silos, que está lá, e muitos outros aspectos. A eletricidade já estava aqui a focar. Portanto, esses aspectos todos não encontramos no Ministério da Agricultura, mas encontramos no setor da agricultura. E o indicador orçamento do Ministério da Agricultura não é fiável para dizer quanto
é que investimos no setor da agricultura. Muito bem, vamos continuar aqui a prosseguir então com o debate em torno do Orçamento do Estado para 2015, mas antes vamos para esta nossa janela, que é o Ser Único, onde vamos poder ouvir então na voz de mais um empreendedor o que é de facto ser único num negócio. Ser único é trabalhar, ter uma boa equipa, acompanhar a tecnologia e fazer, ser pioneiro, conseguir pôr no mercado as coisas em primeira mão, em primeiro lugar. Ser empreendedor, na minha ótica, significa, eu diria que é preciso muita dedicação, muito empenho, é necessário ter visão, é necessário ir à procura das oportunidades, porque ninguém inventa nada e ninguém descobre nada além daquilo que já está no mercado. O que é necessário, além de termos visão, é estarmos atentos àquilo que está no mercado. O nosso negócio na Couture consiste basicamente nas reservas e emissões de passagens aéreas, assim como terrestres, marítimas e tudo que esteja ligado a transporte. Muito bem, acabamos de conferir então na voz de mais um empreendedor o que este considera ser único no negócio. Volto a interagir consigo, Eduardo Sengo, para um aspecto que já tinha começado por abordar na sua intervenção, que tem que ver com o déficit orçamental e a questão do apoio externo. De alguns anos a esta parte, um dos discursos do governo, ou pelo menos do anterior governo, tinha sido a questão da redução da dependência externa. Por um lado, era a vontade nossa de reduzir a dependência externa, mas por outro, mesmo que não quiséssemos, assim já estava a acontecer, tendo em conta que parte significativa dos doadores, dos países que apoiam o Orçamento do Estado, está no Ocidente, portanto na Europa, e a Europa experimentou nos últimos anos, vamos assim considerar, uma crise econômico-financeira que os impediu de estar a libertar mais do que podiam, sob o ponto de vista de fundos para o Orçamento do Estado de Moçambique. Assim sendo, como olha para este cenário em que os países doadores, os parceiros de apoio programático, se podemos assim considerar, tendem a reduzir aquela que é a fasquia, sob o ponto de vista de fundos, alocadas ao Orçamento de Moçambique? Bom, de facto, vínhamos registrando uma redução daquilo que é a dependência externa, medida pelos créditos e donativos que contratávamos, tanto que mobilizávamos a nível internacional. Esses créditos, maioritariamente, na altura, eram concessionais. Concessionais são aqueles créditos em que o prazo de pagamento é muito longo. O seu período de graça, aquele período, a partir do momento que temos o crédito, até o momento que começamos a pagar, também pode ser de 10 anos, então ajuda muito, e a taxa de juros também é de 1%. Bonificada, 0,5% por aí. Então, são esse tipo de créditos que a gente conseguia mobilizar, mas a partir da altura que os nossos doadores passaram a enfrentar essa crise. Mas também, internamente, a mobilização dos recursos internos aumentou. Portanto, os recursos internos, refiro-me à receita do Estado e ao próprio crédito interno. Portanto, o governo contratar o crédito, pedir emprestado dinheiro nos agentes privados em Moçambique, vem aumentando ano a ano. E a receita do Estado também vem aumentando ano a ano. Nós saímos de um nível de, vamos dizer, de 21% em 2012, 11. Agora estamos a um nível de 26%. Mas, tocando neste aspecto que está a focar aqui da receita interna, vamos obviamente desembocar nas receitas fiscais. Sob o ponto de vista de coleta, o que acha que está a acontecer? Há um aumento da base tributária ou são os grandes projetos que estão a injetar, vamos assim dizer, dinheiro através das cobranças de impostos a estes grandes empreendimentos econômicos? Se olharmos para o historial das receitas, tanto da Receita do Estado, vamos notar que o impacto
o peso da receita vinda dos grandes projetos ainda era muito limitado. Excetuando o ano passado, os últimos 2 anos que tivemos as mais-valias. Mas essas mais-valias não foram diretamente incorporadas no orçamento. Mas em termos daquilo que era receita normal cobrada, porque mais-valia é uma receita extraordinária, refiro-me àquela receita normal cobrada, ainda era muito limitado, não ultrapassava 10%, ainda estava abaixo disso. Mas por quê? Porque esses projetos, a maior parte deles tinha os benefícios fiscais, tem aqueles aspectos que a gente sabe. Isenções, exato. E a sua produção em si começou também, a Vale, a Carvalho começou a produzir, excetuando o Sazol, que já vem de anos, mas a Vale começou a produzir há 2 anos. Portanto, ainda estão a começar a atingir a maturidade nesses últimos 2 anos, esses projetos todos. Então, isso tudo fez com que, durante muito tempo, o seu impacto no orçamento fosse limitado, excetuando tanto as mais-valias. As mais-valias, ano passado, porque foram incorporadas, grande parte delas, através do orçamento retificativo, já veio alterar um pouco aquilo que era a própria receita do Estado e impacto também na própria despesa do Estado. E talvez por causa disso, este ano temos uma desaceleração, uma redução na despesa do Estado em termos reais, comparando com aquilo que é o PIB. Ano passado eram 39,3%, se não me engano, em termos 3,4% em termos de PIB, em termos de PIB. Este ano passa para 38,1%, portanto uma redução de 1,3 pontos percentuais. Isso pode ter a ver também com essa questão das mais-valias. Mas se olharmos o historial da receita, ela vem crescendo. Vem crescendo por quê? A base tributária, sem dúvida, aumentou. A base tributária, de uma forma geral, é a economia, é a produção total da economia, que é o PIB. O PIB está a crescer. Portanto, anteriormente cobrava-se o imposto sobre, vamos lá dizer, 10 meticais daquilo que era a produção total. Quando a produção passa para 20 meticais, aqueles 32% já não são 32% de 10 meticais, são 32% de 20 meticais. Então, o volume de recursos que sai dali é também maior, né? E também temos que ver que as pessoas que vêm pagando o imposto, em termos da sua atividade, também cresceu. Então, o crescimento dessa base tributária foi em termos de volume de produção, mas não em termos de número de operadores, maioritariamente. Muito bem, vamos prosseguir com o debate, mas para já vamos observar um curtíssimo intervalo. Não saia daí, caro telespectador, voltamos já a seguir com o caso de sucesso e também mais debate em torno do orçamento do Estado para 2015.